Então vamos conversar com o Gilvan Bueno Vamos. também, professor, nosso comentarista lá do CNN Money, esse olhar de mercado que ele vai trazer para a gente. Tudo bom, Gilvan? Bom dia. Muito bom dia, Carol, Pedro e toda a nossa audiência. Bom dia. Vamos lá. Gilvan, o cenário que a gente tem então é nenhuma negociação avançando para um acordo de paz ali na região envolvendo Estados Unidos e Irã. É esse cenário de bloqueio total do Estreito de Hormuz. Como, então, conter a alta do preço do petróleo, que, como eu falava, diante do fracasso das negociações do fim de semana no Paquistão, a gente já viu essa cotação subir. Qual seria o limite para essa cotação e o que o mercado, nesse momento, está esperando quando a gente olha para o que está acontecendo no Oriente Médio? Carol, ótima introdução, porque a pergunta central nos principais meios de negociações é: para onde irá o preço do barril do petróleo com esse bloqueio que tira aproximadamente 12 milhões de barris por dia, tá? Inicialmente, algumas casas começam a falar em $150 o barril se o bloqueio ficar por tempo prolongado. Eu tenho conversado com diversos gestores internacionais, alguns bancos, e falava que eles projetavam que a variável mais importante para incidir o deslocamento do preço era o nível de circulação. E se esse nível de circulação ficasse até o próximo dia 15 de abril a 5% no Estreito de Hormuz, o barril iria para o chão, o preço de maneira muito significativa. Agora, com um bloqueio total e essa retirada de 2 milhões de barris de petróleo, os preços começam a pensar em $150 o barril e, consequentemente, é isso. Agora, pela manhã, nas primeiras horas de negociação, o barril já rompeu o preço de $100 o barril, está cotado a $103. A gente tem um gráfico onde vai poder mostrar, por exemplo, a valorização na semana passada que aconteceu, mesmo com a ideia de um acordo. E no final de semana, Carol, teve alguns principais noticiários internacionais destacando que um dos representantes da Arábia Saudita ligou para o presidente Donald Trump e falou o seguinte: olha, é muito importante você realizar esse combate, porque antes a gente tentou fazer esse combate, e eu vou estar soltando daqui a pouco o meu artigo falando que muitos projetos, Carol, eles são muito representativos com preço barril a $100. Então, essa ligação do principal líder da Arábia Saudita pedindo a continuidade do conflito chamou a atenção, e o bloqueio do Estreito corrobora esse barril caro e que pode incentivar os projetos petrolíferos que estavam paralisados nos últimos anos. Agora a gente entender como vai ser feito esse movimento por parte dos Estados Unidos em termos desse bloqueio total do Estreito de Hormuz. Segundo Donald Trump, a Marinha Americana começa essa operação a partir das 11 horas da manhã, horário de Brasília, mas já com alguns efeitos que a gente consegue dimensionar no mercado, como o Gilvan Bueno nos alertava aqui, e também o professor Pedro Cortes. Obrigada, Gilvan. Daqui a pouquinho a gente conversa mais. Professor Pedro Cortes também. Inclusive, o professor está disponível nas várias plataformas aqui da CNN com muito conteúdo para vocês também no site, assim como o Gilvan Bueno. Até já, professor.